Os números podem se dividir em conjuntos. Temos o conjunto dos números naturais, temos o conjunto dos números inteiros relativos ou o conjunto dos números racionais. Portanto, temos estes três conjuntos de números. Obviamente que mais tarde, quando vocês tiverem no 12º ano, vocês vão abordar outro conjunto de números, que será o conjunto dos números reais. Para já não interessa, é só para vocês saberem que mais tarde vocês vão ter outro conjunto, mas para já, aqueles que interessa é então estes três conjuntos, que será o conjunto dos números naturais, dos inteiros relativos e dos racionais. Portanto, temos então aqui o conjunto dos números naturais representado por esta letra, o conjunto dos números inteiros relativos e o conjunto dos números racionais. E que números são estes? Nós temos aqui um conjunto de números neste exercício e nós vamos colocar esse número no respectivo conjunto. Portanto, o 0 pertence aos números naturais? Não, porque os números naturais são constituídos pelos seguintes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Por aí fora. Portanto, será sempre o próprio número mais 1. O 0 pertence? Não. No entanto, se eu considerasse os conjuntos de números naturais e pusesse-lhe aqui um 0, quer dizer que ele pertenceria, porque estaríamos a incluí-lo. Mas como não tem, no conjunto de números naturais, o 0 não pertence. Por exemplo, o menos 6 terços, é assim, 6 a dividir por 3 daria 2, seria menos 2, não pertence aos naturais porque é um número negativo. Mas já vai pertencer aqui aos inteiros relativos. Porquê? Porque é um número negativo e já pertence. Ou seja, o 0 também pertenceria, o menos 6 terços também pertence, porque isto é igual a menos 2, pertence a estes números. O 5 pertence aqui ao conjunto dos números naturais, mas atenção que eu, ao dizer que o 5 pertence ao conjunto dos números naturais, ele automaticamente também pertence aqui a este conjunto. Eu não vou colocar aqui os números todos, vou só pegar em alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, 1 terço, 1 a dividir por 3, não dá um número inteiro. 1 a dividir por 3 dá qualquer coisa como 0,33333, etc. Portanto, ele será então um número racional. Portanto, aqui 1 terço. Atenção que eu, ao dizer que ele pertence a este número apenas pertence aqui a este conjunto. No entanto, este vai pertencer a este, vai pertencer a este e vai pertencer a este. Ou seja, este pertence aos três, mas este apenas pertence a este grupo. Tal como este vai pertencer a este e pertencer também a este, mas não pertence ao dos números naturais. Há que ter isso em consideração. Portanto, vou colocar aqui só mais dois exemplos. Pelo menos o menos 11 será aqui. Ele também pertence aqui ao conjunto dos números racionais, obviamente. O 30 já pertence aqui aos naturais. E seguidamente poderemos colocar aqui, vamos tentar colocar aqui um número racional também. Por exemplo, menos 14 a dividir por 9 também seria um número racional, porque se eu fizesse a divisão não me daria aqui um resultado inteiro. Portanto, temos aqui três conjuntos de números em que é importante saber. E tal como vos disse, vocês vão saber também mais, vão aprender no 12º ano o conjunto dos números reais. Para já não interessa, para já só interessa estes três grupos, que será então o conjunto dos números naturais, dos inteiros relativos e dos números racionais. Portanto, por esta semana era só para vos falar sobre esta parte de como dividir os números em conjuntos de números, portanto, pertencendo aqui aos inteiros relativos, naturais ou aos números racionais, e sabemos também identificar a letra que os representa. Por isso já tem aqui mais uma noção sobre como distribuir os números pelos conjuntos de números que eles representam. Por esta semana ficamos então por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!